Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. Nós temos estudado sequencialmente o livro de Romanos, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, que tem tanto a nos ensinar. E hoje estaremos dando continuidade a esse estudo, sendo direcionados pelas questões levantadas por John Stott em seu livro O Poder do Evangelho. E nós estaremos hoje mais uma vez meditando nessa palavra. Assim como a semana passada, quero deixar também um trecho desse vídeo que vai estar falando sobre o contexto dessa passagem que estaremos estudando hoje. É um trecho bem curto, que os irmãos acompanhem, logo após estaremos retornando com as questões para a nossa reflexão. A carta foi criada para ter 4 movimentos principais, mas é unificada como uma longa e fluente exploração do Evangelho. O Evangelho, segundo Paulo, em primeiro lugar, revela a justiça de Deus e também cria uma nova humanidade que cumpre a promessa de Deus a Israel. E é este Evangelho que vai unificar a igreja. Nesse vídeo, vamos explorar as ideias dos capítulos 1 a 4. Então, Paulo começa se apresentando como um apóstolo designado por Deus para espalhar o Evangelho sobre Jesus, sobre como ele é o Messias de Israel, que ressuscitou dentre os mortos como Filho de Deus, Rei das Nações. E agora, Jesus chama toda a humanidade a estar sob seu domínio de amor. E Paulo diz que as boas novas do Rei Jesus são, antes de mais nada, o poder de Deus para salvar as pessoas que confiam nele e depois revelam a justiça de Deus. Ela descreve o caráter de Deus que sempre faz justiça, o que é certo e o que é bom, mas também que ele é fiel e justo para cumprir suas promessas. E Paulo está dizendo que a história de Jesus nos mostra como Deus fez essas duas coisas. Mas como? Bem, primeiro ele reconta de uma forma longa e criativa a história do Gênesis nos capítulos de 3 a 11. Ele mostra como todo o mundo gentil, todas as nações estão presas em um ciclo de pecado e egoísmo. O coração e a mente humana estão partidos, afirma Paulo. Nos afastamos de Deus para abraçar a idolatria, o que significa encontrar significância suprema em coisas criadas e dar maior fidelidade a essas coisas que não são Deus. Isso resulta em uma distorção da nossa humanidade e comportamento destrutivo. E então, o que resta é uma humanidade que vive uma vida de acusações diante de um Deus justo, o qual o povo de Israel pode dizer: bom, parece que Deus fez uma boa decisão quando escolheu o nosso povo dentre as nações. Ele nos salvou da escravidão no Egito. Ele nos deu as leis da Torá, como o sábado, comer kosher, a circuncisão, e todas essas coisas juntas nos mostram como viver como o povo santo de Deus. Mas Paulo diz: calma aí, gente. Ele lembra a história da Torá e do resto do Antigo Testamento, que mostra que Israel era tão corrupto quanto o resto da humanidade. Israel é mais culpado do que os gentios, diz Paulo, porque eles têm a Torá. Eles deveriam saber. E assim, conclui Paulo, toda a humanidade, gentios, israelitas, estão desesperadamente presos e culpados diante de Deus. Mas essa não é a palavra final. As boas novas sobre Jesus são a resposta de Deus. Em vez de culpar a humanidade, Jesus veio como o Messias de Israel para morrer em nome de todas as pessoas como sacrifício pelos pecados. Como nosso representante, Jesus sofreu no seu próprio corpo todas as consequências da dor, do pecado e da morte que causamos no mundo. E ele superou tudo com a sua ressurreição dentre os mortos. Ele disponibiliza sua nova vida de ressurreição para os outros. Jesus se tornou no que nós somos para que pudéssemos nos tornar em quem ele é. E tudo isso, diz Paulo, é como Deus justifica aqueles que confiam ou têm fé em Jesus. Muito bem, depois de nós termos observado mais uma vez esse panorama feito pelo apóstolo Paulo na introdução da sua carta, e principalmente nesses 3 primeiros capítulos em que ele vem apresentando gradativamente o homem como sendo totalmente distanciado da presença de Deus, o homem que está mergulhado no pecado, e ele começa apresentando como sendo os gentios, como sendo também os judeus, e agora ele vai estender para toda a raça humana, todos aqueles que foram ligados a Adão, no único pecado que chamamos de pecado original. Esse homem agora está completamente distanciado do Senhor, a não ser que ele se arrependa e volte-se para o Senhor, como diz a palavra. Então nós temos aqui para nossa reflexão as seguintes questões.
A primeira questão levantada por John Stott, ele está refletindo sobre o tipo de companhia que nós temos e como esse tipo de companhia eles tem a ver com que tipo de pessoas nós somos. E aqui John Stott ele traz para nós a seguinte questão: por que nós temos escolhido esse determinado grupo de pessoas e o que eles dizem sobre o nosso caráter? Meus irmãos, é interessante pensarmos sobre essa ideia de que tipo de grupo nós temos nós temos convivido, com que tipo de grupo nós temos tido relacionamentos de amizade e outros tipos de situações que naturalmente nós somos convidados a refletir constantemente como nós temos nos relacionado com as demais pessoas. É natural, e John Stott fala isso com clareza, é natural que nós busquemos nos relacionar com pessoas que têm algumas coisas em comum conosco, coisas afins. Mas também nós precisamos refletir que, assim agindo, por muitas vezes nós estaremos excluindo outras pessoas que não compartilham com os mesmos gostos, mas que nós também somos convidados a termos um relacionamento com essas pessoas. É bem verdade que, à luz das Escrituras, nós devemos lembrar, como diz o salmista no Salmo 1, nós não podemos assentar na roda dos escarnecedores, não podemos andar pelo caminho daqueles que vivem uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente distante da vontade de Deus. Nós precisamos buscar viver debaixo do temor do Senhor. Então, esse tipo de situação, como também Paulo escrevendo aos Filipenses lembra, não vos enganeis, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então nós devemos nos afastar, evitar esse tipo de convívio. Mas não significa que nós vamos fugir dos relacionamentos nesse mundo, porque o próprio Paulo fala isso quando ele escreve aos Coríntios. Eu não falo assim para que vocês fujam ou que vocês não tenham mais nenhum tipo de relacionamento com as pessoas desse mundo, porque se fosse assim, seria necessário que nós saíssemos desse mundo. Mas, na verdade, o que nós devemos compreender é que não podemos compactuar com aquelas coisas que estão contrárias às Sagradas Escrituras, mas devemos sim ter relacionamentos, e esses relacionamentos devem estar emergidos exatamente na luz das Sagradas Escrituras, na luz vinda do próprio Jesus Cristo, para iluminar, para levar um norte para essas pessoas, para levar o próprio testemunho da palavra, que Deus é o Deus que tem operado em nossas vidas. Então, o relacionamento ele é uma ótima oportunidade para falarmos do amor de Deus em nossas vidas, para testemunharmos da obra de Deus para conosco. A segunda questão, levantada por John Stott, para nossa reflexão, está aí, agora já especificamente no texto que nós estamos estudando, o capítulo 3 de Romanos, versículos de 9 a 20, e agora a questão 2 nos pergunta o seguinte, Paulo ele inicia essa sessão falando, que se conclui? À vista do versículo 9 a 12, qual a sua conclusão sobre tudo o que Paulo disse até aqui? Leiamos o texto para compreendermos melhor. Diz assim a palavra: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa realidade apresentada pelo apóstolo Paulo, como eu já falei, é uma realidade que ele vem demonstrando desde o primeiro capítulo. O homem distante do Senhor não pode fazer nada de bom. O homem sem Deus, ele não consegue por si só alcançar a salvação, não consegue buscar por meio dos seus méritos fazer nada que venha agradar a Deus. Mas aí Paulo ele lembra que diante dessa realidade, ela não é apenas uma realidade que está ali ligada às pessoas que nós chamamos pessoas do mundo e que no contexto de Paulo estava ligada aos gentios que não eram judeus. Ela não está ligada apenas a um grupo específico, mas essa é uma realidade universal. Todos, como ele fala aí claramente, pecaram.
todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há um que busque a Deus. Todos se extraviaram. E é essa a realidade, meus irmãos. É a realidade que nós temos vivido nos nossos dias. É a realidade em que nós temos percebido claramente. As pessoas têm buscado qualquer outra coisa, menos estar na presença de Deus. É interessante, nós vimos na própria palavra do pastor, do reverendo Augusto Nicodemos, no último domingo, quando nós estávamos ali meditando, ele lembrando sobre os aspectos dessa pandemia, os aspectos que muitas vezes trouxeram várias influências dentro da igreja e alguns equívocos também de pensamento. Entre esses equívocos citados por ele, ele fala do fato de que alguns acham que o fato das pessoas passarem por lutas, por tribulações, por provas durante esse período, iria levar mais pessoas até Deus. E ele fala, é preciso repensar sobre isso. Nem sempre o sofrimento, nem sempre as lutas vão levar as pessoas até Deus. Infelizmente, existem muitas pessoas que ainda, mesmo passando por lutas, por dificuldades, os seus corações continuam endurecidos, os seus corações continuam sendo muito fechado para a palavra do Senhor. Meus irmãos, isso é o retrato natural da sociedade que nós temos vivido. Uma sociedade que lamenta o fato de bares não poderem abrir durante a pandemia, uma sociedade que lamenta o fato de diversos ambientes seculares que não trazem nem tanta coisa de proveito, ou muitas vezes não trazem nada de proveito, estarem fechados, mas que não lamenta não poder estar reunido na casa do Senhor, mas que não estar juntos, nem que seja por meio da internet, clamando ao Deus que pode resolver todas as coisas, mas que está apática diante dessa situação. É isso que nós temos visto, uma sociedade que está aquém daquilo que Deus tem nos chamado a fazer. E diante dessa realidade nós devemos constantemente refletir. Paulo continua falando, é o que John Stott nos questiona, à luz dos versículos 13 ao 18, que tipo de imagem nós observamos? Quando nós lemos essas palavras, nós percebemos o quanto o homem ele vai cada vez mais afundando no pecado. Diz assim a palavra do nosso Deus: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora, até os seus lábios, a boca deles está cheia de maldições e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Que realidade triste. O homem que vai cada vez mais se distanciando de Deus e que, como o próprio Paulo apresenta aqui, o seu corpo, os seus membros, que deveriam servir para a glorificação do nome de Deus, porque, como nós cantamos, Deus que tudo fez, que tudo criou para o seu louvor, também nos fez, nos criou com esse propósito. Esse é o maior propósito da nossa existência. Mas em vez de dar glória a Deus, o homem usa a sua garganta para amaldiçoar e a sua língua para trazer maldição contra o seu irmão. O homem que usa os seus pés de uma forma ligeira para ir pelo caminho da desordem e assim derramar sangue, fazer destruição e miséria acontecendo por onde eles passam. Essa é a realidade da humanidade que nós vivemos. Meus irmãos, é bem verdade, cabe ressaltarmos aqui que Paulo aqui ele está falando sobre o que hoje nós denominamos da depravação total. E essa teologia da depravação total, ou essa doutrina da depravação total, ela não significa que a toda a humanidade ela não faz nada de bom. Nós sabemos sim que o homem pode fazer coisas boas, desde que Deus o toque, o direcione para que assim seja feito. Mas na verdade significa que todo ser humano, que toda a humanidade foi alcançada pelas marcas do pecado. Não existe, como Paulo já falou aqui, ninguém capaz de se livrar completamente das marcas tão terríveis do pecado. E é por isso que essa imagem, ela nos traz à memória tantas mazelas que o mundo tem sofrido, tantas coisas ruins que têm acontecido no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. E quando nós continuamos refletindo,
Paulo termina exatamente com isso, no versículo 18, lembrando o que tem faltado é o temor do Senhor. Não existe temor do Senhor nos seus olhos. E isso leva os homens a viver como se não existisse Deus. Mas na verdade, meus irmãos, lá no fundo todos nós sabemos que tão certo como o sol, tão certo como o dia que se amanhece, o Senhor, Ele está olhando para tudo isso. O Senhor, Ele está vendo todas essas coisas e Ele há de trazer o julgamento sobre tudo isso. Por isso nós precisamos buscar nos aproximar do Senhor, como diz o próprio Paulo, com temor e tremor. É assim que Paulo inicia a sua carta aos Romanos, dizendo que ele escreve para aquele povo com temor e tremor diante da presença do Senhor, porque ele sabe quem ele tem crido, ele sabe do Deus que ele tem falado, ele sabe que é um Deus poderoso, e é por isso que nós podemos nos achegar de qualquer maneira diante dele, mas com temor no nosso coração, lembrando da reverência que é dedicada tão somente a ele, e muito mais do que isso, também lembrando que nós somos chamados para glorificá-lo, para nos alegrarmos nele, e é isso, meus irmãos, que deve redundar a nossa vida em louvor, em glória, em glorificação, em alegria na presença do Senhor, e nunca jamais agirmos de tal maneira como se nós fôssemos donos da nossa própria vida, como se nada pudéssemos ou nada precisássemos prestar conta a Deus, porque na verdade precisamos, e é isso que nós devemos lembrar. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é o que vai nos direcionar a uma vida que agrade a Deus. Tão somente assim, porque se não for pela graça do Senhor, se não for pela misericórdia do Senhor, nós não conseguiremos agradar ao Senhor. A próxima questão está agora aí nos últimos versículos dessa passagem, versículos 19 e 20. E ele fala que conforme esses versículos, qual seria uma resposta apropriada à lei? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se calem toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que para que ninguém seja justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui nós temos a conclusão desse argumento feito por Paulo, quando ele traz exatamente que, diante de tudo isso, a lei ela tem essa finalidade. A lei ela tem a finalidade de apresentar a situação do homem, o pecado do homem. Essa lei que faz com que o homem ele reconheça que sim, ele é culpável diante de Deus. Ele tem muito que prestar contas diante de Deus. E é por isso, meus irmãos, que a lei é tão importante, por isso que Deus ele sempre dá importância à sua lei, por isso que o próprio Jesus, quando veio ao mundo, ele disse, olha, céus e terras passarão, mas a minha palavra não há de passar, porque não pode tirar nem sequer um tio, nem sequer uma vírgula dessa palavra, ela toda deve se cumprir, porque assim o Pai vela pela sua palavra. A lei ela tem a finalidade de mostrar ao homem o quanto ele é pecador, e diante dessa cena, diante dessa realidade, o homem precisa recorrer ao único caminho, precisa recorrer ao único refúgio nesses momentos, que chama-se Jesus Cristo. Ele é a única solução para esse problema tão terrível chamado pecado. Não existe outro caminho, não existe outra saída, não existe outro capaz de trazer vida em meio à morte, não existe outro capaz de trazer luz em meio à escuridão, somente Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é que cumpriu totalmente a lei, para que possamos agora viver, não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça maravilhosa do seu nome. Meus irmãos, é exatamente a partir daqui que o apóstolo Paulo vai iniciar a sua argumentação, falando como nós podemos sim viver, não mais subjugados pela lei, não mais debaixo da opressão da lei, mas entendendo que apesar do pecado, apesar das circunstâncias, nós temos um Deus que é gracioso, nós temos um Deus que é amoroso, um Deus que preparou o meio para que pudéssemos achegar até Ele, e esse meio, o único caminho, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso, meus irmãos,
E nós precisamos passar isso adiante, declarando para aquelas pessoas que têm vivido dias de angústia, muitas pessoas que têm sofrido constantemente por um sentimento de culpa, muitas pessoas que não conseguem liberar perdão nem mesmo para si, muitas vezes têm vivido amargurados, não conseguem perdoar um pai, não conseguem perdoar o esposo, a esposa, não conseguem perdoar os filhos, tantas pessoas que vivem aí uma vida de amargura, achando que não tem mais graça essa vida, mas Deus tem trazido para nós essa palavra de esperança, essa palavra de ânimo, dizendo, apesar dessa situação caótica que a humanidade se encontra, existe sim uma solução, existe sim uma saída, e é isso que nós iremos ver no próximo estudo. Deus preparou o meio, a graça do Senhor, ela supera, ela vence qualquer mal, e é nisso que nós devemos nos apegar. Que Deus nos abençoe, que Deus assim fortaleça o nosso coração, que Deus possa cada dia fazer com que nós venhamos entender que nós, sem Ele, não somos nada, mas que com a sua graça, com a sua misericórdia, nós podemos sim avançar para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe, te conceda sim uma restante semana debaixo de sua graça e proteção, e até uma próxima oportunidade.